Você já se perguntou de onde saem as histórias dos jogos que você joga por horas e horas? Os livros emprestam seus universos e suas tramas para diversas outras formas de arte. Os videogames também trazem universos e tramas ricos, se valendo muitas vezes de outras formas de arte como fonte de inspiração. Nada mais natural então que livros e jogos se juntem, trazendo ao leitor uma nova experiência de imersão na história. Vejam a seguir alguns jogos que emprestaram de livros seus enredos. 1. Assassin's Creed. Quanto ao livro, escrito por Vladimir Bartol, Alamut é um livro baseado em acontecimentos reais que retrata a conquista da fortaleza homônima por Hassan ibn Sabah, líder da seita Hashashin, ou Assassinos. Quanto ao jogo, desenvolvida pela Ubisoft, Assassin's Creed é uma série de jogos de ação e ficção científica em mundo aberto, na qual o jogador revive diversos fatos históricos marcantes como plano de fundo para a disputa entre duas grandes ordens secretas, os Assassinos e os Templários, que tentam reaver os pedaços do Éden, artefatos místicos confeccionados pela primeira civilização. O primeiro jogo da série se passa na época das Cruzadas e foi inspirado no romance de Bartol. 2. Shadow of Mordor. O livro é o maior clássico da literatura fantástica mundial, O Senhor dos Anéis, publicado atualmente no Brasil pela HarperCollins. Dispensa apresentações. Sua mitologia foi adaptada das mais diversas formas, e os videogames não podiam ficar de fora. O jogo é ambientado na lendária Terra-média de Tolkien. O jogo da Monolith é uma espécie de spin-off da história original, e se passa antes de O Senhor dos Anéis. No jogo, Talion, patrulheiro de Gondor, e sua família são sacrificados em um ritual pelos orcs. No entanto, o espírito de Talion fica preso à Terra-média. Para tentar se libertar, o patrulheiro se une a um elfo espectro sem memória, e junto, os dois saem à procura da Mão Negra de Sauron. 3. The Witcher. A saga do bruxo Geralt de Rivia é uma série de contos escrita pelo polonês Andrzej Sapkowski. No universo de Sapkowski, Witchers são caçadores de monstros treinados desde a juventude para desenvolver habilidades sobrenaturais. No Brasil, os livros foram traduzidos e publicados pela Martins Fontes. O jogo foi desenvolvido pela empresa polonesa CD Projekt Red e publicado pela Atari. A série de jogos de RPG Hack and Slash ajudou as histórias de Geralt de Rivia a ganharem um mundo. A série funciona como uma continuação não oficial dos contos de Sapkowski. 4. Metro 2033. O livro foi escrito pelo russo Dmitry Glukhovsky e publicado no Brasil pela editora HE Livro. Metro 2033 se passa em uma Moscou futurista, onde sobreviventes de uma catástrofe nuclear passam a se refugiar nas estações de metrô. O protagonista Artyom viveu a vida inteira dentro do metrô e agora recebe a missão de proteger a sua estação. No jogo de tiro em primeira pessoa da 4A Games, o jogador assume o papel de Artyom e mergulha no enredo do livro, lutando contra criaturas chamadas Dark Ones para salvar a estação de metrô. 5. Tom Clancy's Rainbow Six. Em seu universo de livros, Tom Clancy cria a Unidade Militar Internacional Antiterrorismo Rainbow, comandada por John Clark, um ex-agente da CIA. Em Rainbow Six, publicado no Brasil pela editora Record, John Clark tem como missão impedir a ação de ambientalistas terroristas. Quanto ao jogo, a série de tiro tático em primeira pessoa da Red Storm e Ubisoft coloca o jogador no comando da Rainbow. O primeiro jogo da série foi lançado no mesmo ano do livro e foi o primeiro de muitos jogos assinados por Tom Clancy. 6. Dante's Inferno. No livro clássico A Divina Comédia, Dante Alighieri narra em versos uma jornada entre o inferno e o paraíso. Já no jogo, inspirado, como o próprio nome diz, no inferno da Divina Comédia, o Hack and Slash da Visceral Games coloca o jogador no papel de Dante e o faz atravessar os 9 círculos do inferno, enfrentando hordas de demônio com uma cruz sagrada para resgatar a alma de sua amada Beatriz das mãos de Lúcifer. 7. Parasite Eve. O livro, escrito pelo japonês Hideki Sena,
Parasite Eve é um livro de terror no qual uma nova forma de vida derivada das mitocôndrias, chamada Eve, controla a mente e o corpo das pessoas. O jogo é um survival horror da Square Enix, uma continuação da história do livro e traz como protagonista a policial Aya Brea, que precisa deter a ameaça de Eve. 8. American McGee's Alice. Nos famosos livros de Lewis Carroll, a menina Alice vive aventuras em mundos extraordinários onde tudo é possível. Já no jogo de terror da Electronic Arts, Alice é paciente de uma clínica psiquiátrica desde que perdeu os pais no incêndio que ocorreu pouco depois dos acontecimentos de Através do Espelho. Ela reencontra o coelho branco e retorna ao País das Maravilhas, e já não é tão maravilhoso assim. 9. Dune. Clássico da ficção científica, a série Duna de Frank Herbert se passa em um futuro dominado por um império intergaláctico feudal e conta a história do jovem Paul Atreides, herdeiro de um poderoso duque, que, por seu carisma, é visto como uma ameaça ao trono pelo Imperador Shaddam. O Imperador então cria uma intriga entre as famílias Atreides e Harkonnen, fazendo com que os Atreides substituíssem os Harkonnen na administração do planeta Arrakis, também conhecido como Duna. Atualmente a série é publicada no Brasil pela editora Aleph. Quanto ao jogo, a Cryo Interactive aproveitou o cenário de disputa política de Duna para criar a famosa franquia de jogos de estratégia, que serviu de base para vários outros jogos do gênero. 10. Spec Ops: The Line. O romance Coração das Trevas do escritor inglês Joseph Conrad se passa no final do século XIX e conta a história de Charles Marlowe, capitão de um barco a vapor navegando pelo rio Congo, na África, que recebe a missão de encontrar o homem conhecido como Sr. Kurtz, mas na sua busca Marlowe acaba se deparando com horrores além da imaginação. Quanto ao jogo, a Yager Development adaptou a história de Heart of Darkness para os tempos modernos nesse jogo de tiro em primeira pessoa da série Spec Ops. Nele o jogador assume o papel do capitão Mary Walker, que recebe a missão de resgatar o coronel John Conrad perdido ao tentar ajudar sobreviventes de uma catástrofe em Dubai. 11. The Wheel of Time. Série de livros de fantasia escrita inicialmente por Robert Jordan e concluída após o falecimento de Jordan por Brandon Sanderson, a Roda do Tempo se ambienta no universo onde uma força maligna é acidentalmente liberada, originando uma guerra que causa destruição do mundo. No entanto, uma antiga profecia anuncia a ressurreição de alguém que será capaz de combater as forças tenebrosas. No Brasil, os livros da série estão sendo traduzidos pela Intrínseca. O jogo mistura elementos de RPG e tiro em primeira pessoa. O jogo da Legend Entertainment chegou a contar com a consultoria do próprio Robert Jordan, embora não seja considerado canônico no universo do livro. 12. Adventures of Sherlock Holmes. O mundialmente famoso detetive inglês Sherlock Holmes, criado por Sir Arthur Conan Doyle, tem suas histórias narradas em diversos contos e romances. Desenvolvida pela Frogwares, a série de jogos Adventure of Sherlock Holmes coloca o jogador para desvendar diversos mistérios, jogando nos papéis de Sherlock Holmes e John Watson. 13. Stalker: Shadow of Chernobyl. Ficção científica escrita pelos irmãos soviéticos Arkady e Boris Strugatsky. O livro Piquenique na Estrada, publicado no Brasil pela Aleph, conta a história de Red, que é um Stalker, termo que dentro da história designa pessoas que roubam artefatos deixados por extraterrestres em suas passagens pela Terra em áreas conhecidas como zonas e os vendem no mercado negro. O jogo Shadow of Chernobyl, da série de survival horror Stalker, desenvolvida pela DCS Games, utiliza o conceito de zonas do livro dos irmãos Strugatsky para áreas contaminadas por um novo acidente na usina nuclear de Chernobyl. Ao invés de roubar artefatos de extraterrestres, o Stalker, controlado pelo jogador, rouba artefatos contaminados por radiação. 14. Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth. O chamado de Cthulhu é um conto de terror de H.P. Lovecraft, no qual um culto tenta despertar uma antiga divindade chamada Cthulhu, o que provocaria o fim da humanidade. Inspirado na criatura mística criada por Lovecraft, o jogo da Head First Productions coloca o jogador na pele de Jack Walters, um detetive cuja sanidade mental vem sendo questionada e a quem é designada a missão de investigar um caso de desaparecimento em uma misteriosa cidade chamada Innsmouth. 15.
A Hitchhiker's Guide to the Galaxy. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um dos maiores clássicos de ficção científica mundial. Recheado de humor, o livro conta as aventuras do terráqueo Arthur Dent, viajando com seu grupo de amigos pelo espaço e descobrindo diversos segredos sobre a galáxia. No Brasil, a trilogia de 5 foi publicada pela editora Arqueiro. O jogo da Infocom contou com a participação de Douglas Adams no desenvolvimento do seu enredo, que difere levemente do enredo do livro. Criado nos anos 1980 e sem interface gráfica, o jogo ficou conhecido pela dificuldade dos seus puzzles. Alguns desses jogos você já jogou? Já estava jogando? Vai jogar? Deixa aí nos comentários qual você sabia que tinha saído de um livro e qual você gostaria que saísse de um livro. Como o canal é novo, eu peço por favor, gentilmente, o like e a inscrição de vocês, meus amigos. É muito legal fazer vídeo de jogos, né, cara? Então eu vejo vocês depois.